Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalisco, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos. E normalmente às sextas a gente faz o vídeo barganhas da Bolsa, mas ontem no Capitalismo Responde eu esqueci de responder uma das perguntas e o pessoal pediu, Thiago, responde, né? Não esquece, e eu vou deixar para publicar o vídeo de barganhas no sábado pela manhã, tá? Já deixo claro o convite aí para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. E a pergunta que eu esqueci de comentar e que na verdade foram outras pessoas que fizeram também aí bastante. E como é uma pergunta que de cada 4 em 4, 5 em 5 meses a gente faz um vídeo, eu quero dar uma atualizada. Que é essa pergunta do Rui, né? Com tanta opção, quantas ações ter em carteira? Eu sempre comento, né, pessoal, que quando, e aqui dando meu pitaco como investidor, quando eu comecei a investir não tinham tantas opções como hoje. Eu acho que até empresas de capital aberto devia ter mais até do que hoje, mas não eram todas que tinham liquidez como a gente tem hoje, tá? E além disso, nós não tínhamos a quantidade de opções, de títulos, de investir lá fora, né? O mercado não era tão globalizado como ele é atualmente, né? E uma questão que a gente bate sempre com os clientes é ter carteira diversificada, tá? A Capitalizo é defensora, né? Levanta essa bandeira aí da diversificação, porque a diversificação, além de nos dar essa questão de proteção, né? Matematicamente, quando a gente diversifica, já traz uma proteção, nós temos também a possibilidade de ganhar dinheiro em ativos que não estão na nossa carteira, falando, claro, com uma visão de longo prazo. E mesmo nas nossas recomendações de médio e de curto prazo, nós temos diversificação também, né? A gente tem uma estratégia de swing trade, a gente chega a ficar posicionado em 6 ações. Nessa semana não foi uma semana boa para o swing trade, a gente perdeu em 4 operações, né? Mas justamente por ter essa diversificação que a gente tem chance desse tipo de movimento acontecer menos. A estratégia do rastreador, a gente entra em até 10 posições, na estratégia de long short em até 3 posições, na estratégia de opções em 4 posições. Então, mesmo nas estratégias de curto prazo, a gente entende que é muito importante ter esse gerenciamento de risco que é feito através da diversificação. Claro que não é a diversificação pela diversificação. Tem que ter uma lógica nisso, né? E eu até quero pegar aqui a carteira que eu tinha mostrado no vídeo de ontem, que é a nossa carteira de dividendos, né? Sendo que todas as nossas carteiras de ações de longo prazo têm um desempenho bom no longo prazo, elas batem com folga aí os principais indicadores do mercado, né? E a gente julga que essa questão da diversificação é um dos fatores que ajuda, né, a gente ter essa rentabilidade maior. E o que a gente comenta sempre, né, pessoal? Que a dúvida é essa, né? Mas afinal, quantas ações eu tenho que ter na minha carteira? Qual a quantidade ideal? Não existe quantidade ideal e claro que vai depender sempre da estratégia de cada um. Vamos supor que a estratégia do investidor seja, eu quero ter uma carteira com grandes bancos do Brasil. Ele vai ter 5 ações, vai ter Banco do Brasil, vai ter Itaú, vai ter 5 ações não, né? Vai ter 4 ações, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander. Essa que vai ser a carteira desse investidor. Ah, Thiago, mas não é legal ter uma carteira assim só focada em bancos? Não é o que a gente acredita, mas tem investidor que acredita que o melhor é ter os 4 grandes bancos e deu pra bola, né? Cada um tem a sua estratégia nesse sentido, tá? E da mesma forma, né, nós temos as nossas estratégias. Então, quando a gente pega as nossas carteiras de longo prazo, e eu vou dar como exemplo aqui a de dividendos, cada estratégia tem mais estratégias dentro dessa estratégia. Então, por exemplo, a estratégia principal é dividendos, mas ela tem uma série de ramificações. Por exemplo, a nossa carteira de dividendos tem aqueles ativos mais clássicos, né? Como, por exemplo, as empresas do setor elétrico, que já são hoje boas pagadoras de dividendo, que têm yields elevados. Mas para a gente conseguir uma rentabilidade acima da média, a gente teve que sair um pouco da caixa também, né? Então, a primeira questão da nossa carteira, nós temos, além de empresas que já pagam bons dividendos, empresas em recuperação. O que são empresas em recuperação? São empresas que têm ou um potencial bom para pagamento de dividendos ou empresas que já tiveram um bom pagamento de dividendos e por questões econômicas ou por questões da própria empresa diminuir o pagamento de dividendos porque o lucro da própria empresa diminuiu. Né? Quem é nosso cliente sabe que a gente ficou um tempão posicionado na Copel. Por que a gente ficou posicionado na Copel? Por causa disso.
A Copel era uma empresa que tinha uma possibilidade muito boa de recuperação, né? Era um ativo muito barato e ela passou acho que uns 3 anos, a gente passou posicionado na Copel justamente por isso, porque a empresa estava lá jogada às traças, passou por um processo de reestruturação, a gente comprou as ações baratas e normalmente é o que acontece nesses ativos de recuperação, a ação acabou valorizando e tudo aquilo que a gente recebeu de dividendos em relação ao preço que a gente comprou a ação, que é o yield on cost, que a gente chama, foi bastante elevado. A outra estratégia que a gente tem, pessoal, são as empresas de crescimento, né? Que, no nosso entendimento, é o mais negligenciado pelas pessoas que montam sua carteira de dividendos, tá? Então, o que seria uma empresa de crescimento para uma carteira de dividendos? São empresas que estão no momento de investimento ou estão fazendo uma série de aquisições, mas que em algum momento, quando tudo isso maturar, elas vão gerar caixa pra caramba e vão pagar dividendo pra caramba, né? Quem é nosso cliente, eu já comentei aqui, a gente tinha colocado a Ferbasa, né, na carteira de dividendos pensando nisso. Até o caso da Ferbasa não foi crescimento com aquisições, nem crescimento com crescimento orgânico, né? Mas teve um crescimento muito forte da receita da empresa, porque o ferro-cromo subiu e o dólar subiu também. Né? Então, é uma empresa focada no crescimento da receita. Claro que é um ativo cíclico, né? Talvez a gente não vá passar o resto da vida com a Ferbasa na carteira de dividendos, mas foi importante para a gente buscar uma rentabilidade. Isso existem outras empresas, claro que eu não vou falar aqui, que estão investindo pra caramba hoje e que daqui a 2, 3 anos não vão ter problema em receita, ao contrário, que elas botarem no mercado vão vender, e aí a gente vai ter um dividendo gordo lá na frente. Então, nós temos a estratégia de dividendos, por si só, né, que já é pegar essas boas pagadoras, recuperação, empresas de crescimento e, além disso, né, pessoal, as nossas carteiras são globais, elas têm ativos internacionais na carteira também. Então, tem ativos, né, ativos equivalentes a Vivo aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, tem empresas de bebida, tem outras empresas lá fora também na nossa carteira de dividendos. Então nós temos dividendo, recuperação, pensamento global e crescimento. Como é que a gente vai ter uma carteira com 5 ações? Né? A partir do momento que a gente tem outras estratégias dentro da carteira, se a gente tentar colocar 8 ações na carteira, 5 ações na carteira, nós vamos ficar muito restritos. Né? Então a gente acredita que para uma carteira de longo prazo, ter entre 20 ações, 15 ações já é uma coisa que fica um pouco melhor. Então hoje a nossa carteira de dividendos tem 19 ações. Claro que se a pessoa quiser, ela pode iniciar a carteira dela com uma ação e aos pouquinhos ir colocando outras, né? Agora é tranquilaço para uma pessoa montar uma carteira aí com 19 ações, né? Até porque essas carteiras são de baixíssimo giro, né? E para quem faz mais diversificação é importante isso, né? E a gente faz todo o acompanhamento. Então não tem aquilo, eu não vou conseguir acompanhar. Eu acompanho, né, pessoal? Minha carteira até tem mais do que 19 ativos, né? Então eu consigo acompanhar. O investidor ele tem que ter pelo menos 10 minutos por mês para no primeiro dia útil de cada mês acompanhar o nosso relatório lá para ver se teve alguma alteração ou não. E como eu falei, como é de baixíssimo giro, a gente tem poucas alterações, né? Então a resposta é depende da estratégia. Como eu falei, a nossa estratégia seria impossível aí ter uma carteira muito concentrada e o resultado está aqui, né, pessoal? Eu desconheço outras carteiras de dividendos aí, de casos de análise, de carteiras de mesmo fundos de investimento que tem uma rentabilidade melhor do que a nossa, e isso vale para as outras nossas carteiras também, tá? Então diversifiquem. O número, tá, pessoal? Vamos dizer o mágico, tá? Mas que não existe, seria esse aí na casa de 15 a 20 ações, que é o que a gente normalmente, o pessoal da análise aqui coloca nas carteiras, tá certo? Isso que eu queria passar para vocês. Lembrando, né, pessoal, para quem já tem a sua carteira, quer encaminhar para a gente, o pessoal da análise faz essa análise de investimentos, a gente passa um áudio, passa um e-mail e pode ter esse contato próximo com o cliente, sim, né? O cliente quer tirar dúvida, enfim, né? Tanto que eu brinco que só fica com dúvida cliente que quer, né? Porque a gente está sempre à disposição aí para atender todo mundo. Lembrando que essas carteiras aqui, que tem as carteiras small caps, carteira de fundos imobiliários, carteiras de criptoativos, até que deu uma recuperada boa essa semana, ficam aqui no produto Carteiras Capitalistas. São todas as recomendações de fundos, carteiras de ações, fundos imobiliários, REITs, enfim, tudo para o longo prazo. De qualquer forma, se vocês tiverem dúvidas, contato@capitalismo.com.br, e quem preferir, links aqui na descrição do WhatsApp e do Telegram.
é só nos chamar que o pessoal do atendimento com certeza vai atender todo mundo com a maior satisfação, tá certo? Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!